do Senhor, bom dia a você que está conosco nesta manhã. Aqui nos encontramos para a realização de mais uma Escola Bíblica Dominical. Glorificamos a Deus por essa oportunidade, alegria para nós estar com você. Aqui ao meu lado, a pastora Thaídes, que nesta manhã, junto comigo, estaremos comentando a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, pastor Thaídes. Paz do Senhor, pastor Roberto. Paz do Senhor aos nossos irmãos, telespectadores. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais uma EBD neste canal. Fique conosco, Deus tem uma palavra para a sua vida nesta manhã. Você que está já participando conosco pode nos ajudar compartilhando esse trabalho para que outras pessoas também sejam abençoadas com o estudo da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição hoje vai tratar do tema o avivamento no ministério de Pedro. O textuário da lição está em Atos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 14, que nos diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Nós estaremos estudando o avivamento no ministério de Pedro e, para isto, nós temos 3 pontos que será abordado nesta lição. E, pastora Thaís, por favor, passa para nós os 3 pontos que estudaremos, por favor. Nós estaremos destacando o primeiro ponto que vamos observar, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste. No segundo, nós estaremos compreendendo o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E terceiro e último, estaremos ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Amém. Prosseguindo a nossa introdução, assim nos diz a nossa lição. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro em um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo. Isto porque Pedro fazia parte dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Em 2 momentos de sua vida, vamos ver o seu protagonismo em 2 momentos da sua vida. O primeiro momento é antes do batismo no Espírito Santo. Essa abordagem, essa expressão no Espírito Santo, também nós encontramos a expressão batismo do Espírito Santo. Nós utilizamos o tema no e gostamos desta colocação no, porque batismo nós sabemos que vem da expressão batismo, que é imersão, e quando alguém é batizado em águas, não é batizado da água, mas na água. Então, por isso, nós abordamos aí essa expressão batismo no Espírito Santo. Prosseguindo aqui, primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil, ou seja, muito oscilante, fraco. Segundo depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então aqui está, nós vamos aprender nesta lição algo fundamental que acontece, pastora Thaís, na vida de Pedro. Sim. Vamos ver as suas oscilações antes deste revestimento e assim vamos poder provar que realmente algo de diferente, de especial aconteceu na vida de Pedro após ser cheio, receber a unção. E nós sabemos que a unção do Espírito Santo é o que? Capacitação para o serviço. Nosso primeiro ponto, Pedro antes do Pentecoste. A pastora Thaís vai trazer para nós aí as 2 atitudes de Pedro. Por favor, pastor. Nós vamos estar observando as 2 atitudes de Pedro. Primeiramente, nós vamos estar observando neste momento quando Jesus, certo dia, pergunta aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outro um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade.
Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E certamente neste momento Pedro sentiu algo muito grande, lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Nós vamos estar observando que neste momento aqui nós aprendemos uma lição, porque na sequência vai acontecer algo impactante, que imediatamente após este episódio, Pedro recebe uma reprimenda ou uma repreensão de Jesus. Veja bem, uma coisa acontece no momento e em seguida ele é repreendido. Nosso Senhor havia dito que iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, mesmo Pedro retrucou. Veja bem a palavra: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Que lição nós vamos aprender aqui nesta manhã? Nós aprendemos algo do que aconteceu com Pedro. Primeiramente, quando Jesus questiona para eles a respeito de como os homens o viam, o Espírito Santo naquele momento revela a Pedro, o Espírito Santo fala no coração de Pedro, e Pedro prontamente, ele dá aquela resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro se sentiu naquele momento lisonjeado, quando Jesus disse que ele havia sido revelado a ele algo direto do céu. A gente aprende aqui uma lição muito grande para a nossa vida, que nós temos que ter muito cuidado em momentos que o Senhor nos usa, ou às vezes momento em que nós somos abençoados de uma forma direta dos céus, ao passo que talvez outros que estão à nossa volta não alcançam tal virtude. Isso aconteceu com Pedro. A lição que eu tiro aqui é o perigo de nos orgulharmos. Temos que ter muito cuidado para não nos orgulhar neste momento. É necessário que nós venhamos transferir toda a glória para o Senhor Jesus. Nós vamos estar observando nesse texto que no capítulo 13 de Marcos, do versículo 35 e 37, nós vamos estar observando algo muito importante quando Jesus dá aos discípulos uma instrução, pedindo a eles a necessidade da vigilância. E esta vigilância faltou em Pedro. Justamente quando Jesus está dizendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos religiosos, e seria ele preso, seria ele crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro, naquele momento, não vigia nada. Se tratar de uma resposta impossível. Exatamente. Ele, naquele momento, ele não vigia. Já de Pedro, essas atitudes. Exatamente. Parece que ele se valeu daquele momento que ele estava vivendo, aquela exaltação, mas, infelizmente, ali ele dá lugar diretamente ao diabo quando ele diz para Jesus que de maneira nenhuma deveria. Até porque o próprio Cristo vai repreender, né? E a gente entende que ele não estava chamando Pedro de Satanás. Não. Né? Mas a atitude, a palavra que saiu da boca de Pedro era dando lugar, induzida, né, pelo exatamente próprio adversário. A gente sabe que no primeiro episódio, Jesus estava com os seus discípulos ali, em Cesareia de Filipe, e a gente vê que houve uma ação do Espírito Santo na vida de Pedro ali. Houve uma ação do Espírito Santo. E o próprio Jesus vai dizer: olha, quem tu revelou é meu Pai que tu revelou. Exato. Quer dizer, veio lá direto do céu. E me chamou a atenção um episódio que aconteceu também com Saul. Até abrir aqui para todos nós.
em 1 Samuel capítulo de número 10, versículo de número 6, diz que o Espírito do Senhor se apoderará ou apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então veja bem que Saul, para ser um ungido de Deus, ele precisou ser mudado. Exatamente. E a gente vê que Pedro, ele precisava ser mudado. E aí nós vamos ver no decorrer da lição que esta mudança acontece. É muito importante essa análise. Pedro viveu muitas experiências com o Senhor Jesus que outros discípulos não viveram. Por exemplo, qual outro discípulo que teve a coragem de andar sobre as águas? Verdade. Né? A gente vai ver em Mateus 14, 22 e 33, o registro que Jesus veio de encontro aos seus discípulos, né? Andando sobre as águas. E ele pede para que Jesus permita ele fazer o mesmo. Houve lá aquele tumulto, aquele desespero, um fantasma, e Jesus diz, não tem mais, sou eu. Sou eu. E aí vem a ousadia de Pedro, né? Se tu és o Senhor mesmo, então manda que eu vá encontrar contigo andando sobre... Ele era intrépido. Intrépido. Então, ele era intrépido. A gente vê aqui a primeira atitude de Pedro. Agora, nós vemos aqui as duas atitudes de Pedro, uma que foi louvada pelo próprio Deus, né, pelo Senhor Jesus Cristo, o exaltou por isso. Precisa-se entender esse texto, que há aí uma inversão de valores, quando o Senhor diz aí, tu és Pedro, e sobre esta pedra, entender que o Senhor Jesus não está falando de Pedro como a pedra, como sendo ele a base da igreja, né? Base da igreja. Exato. Mas a revelação, entenda muito bem, esta revelação que Pedro trouxe de que Cristo, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, é sobre esta revelação. Exatamente. Que não foi carne nem sangue deu a Pedro, mas o Pai que está no céu deu. Sobre esta revelação, a igreja do Senhor seria edificada como está edificada. Bom, nós vamos no segundo parágrafo, pastor Thaís. O senhor vai me ajudar nesse comentário aqui. Diz aqui que Pedro nega Jesus 3 vezes. E a gente vai ver mais uma atitude, vamos dizer aí, de imprudência, podemos até dizer, de Pedro, né? E também que revela o eu na vida do Pedro. Ele vai destacar-se aqui como alguém que era diferenciado dos demais e comete uma falha, porque Jesus vai dizer que ele seria entregue e todos eles haveriam de se escandalizar nele, ou seja, vocês vão me negar, vocês vão querer até se afastar de mim. Aí Pedro vai dizer, ainda que todos te neguem, ele vai dizer, porém eu, tinha uma autoconfiança nele. Autoconfiança. Né? E porém ele vai dizer, porém eu não negarei. Isso é muito perigoso. Essa autoconfiança, ela é muito perigosa porque ela é como que nós estamos trazendo a glória para nós. Exatamente. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, dizendo assim, aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Exatamente. Né? Então a autossuficiência, ela não é algo assim que nos dá garantia, estabilidade para estarmos em pé. Precisamos entender que nós precisamos andar na dependência do Senhor. Quando Pedro diz que, ainda que todos negassem, ele jamais negaria. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Naquele momento, Jesus disse para ele que antes que o galo cante, 3 vezes, tu me negarás. E a gente vê que Pedro nega Jesus diante de uma criada. Sim. Né? Depois ele nega novamente diante de outra criada. E depois, pela terceira vez, Pedro vai negar Cristo diante de várias pessoas. E vai entrar aí 4 coisas que Pedro fez ao negar Jesus. Aí vai dizer aqui, várias pessoas, ele vai praguejando, Sim. Ele vai jurando. Né? E a Bíblia diz que o galo canta. Após ele negar diante da primeira criada, nega diante da segunda, aí diante de todos ele vai o quê? Praguejar e jurando, dizendo, eu juro que eu não conheço esse homem. Nunca vi tal. Eu não sei o que vocês estão falando. Sei que eu mereço não. Né? Meu Deus. Então a gente vê aqui que há esse perigo muito grande da autossuficiência. Isso é perigoso. E aí a gente aprende, a gente tem algumas citações
É interessante na Bíblia, algumas passagens, por exemplo, quando a gente vai lá para a parábola do filho pródigo, né? A gente vai encontrar o filho mais velho também vivendo uma autossuficiência. Exatamente. Eu tenho estado diante de ti sem nunca te desagradar, né? Mas estava ali recusando receber o irmão que estava morto, estava E perdido. até mesmo entrar para ajudar o seu irmão. E agora estava sendo É verdade. resgatado. Então, louvado seja Deus. Então a gente vê aqui essas duas atitudes de Pedro, a gente vê Pedro negando a Jesus por 3 vezes. Mais interessante que João vai registrar também no seu capítulo 21, do verso 15 a 19, Pedro também confessando Jesus 3 vezes. É verdade. Quando Jesus vai perguntar a Pedro, Tu me amas? e ele vai dizer, Sim, te amo, Senhor, te Senhor. amo. Tu ama-me, Senhor. Pedro, tu sabes que eu te amo, Senhor. Né? Amém. E por 3 vezes também Pedro vai confessar a Jesus que o amava. Glória a Deus. A sinopse deste primeiro ponto é o seguinte: o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, débil, em apóstolo do Evangelho de Jesus. Glória a Deus. A gente vai ver que Pedro vai começar o seu ministério como pastor de igreja, porque a igreja no seu início foi pastoreada por Pedro por um bom período de tempo, mas depois vai se tornar um pastor itinerante. É verdade. Né? Louvado seja Deus. Antes de entrar no segundo, pastor, eu gostaria de destacar algo aqui, que assim que a Bíblia vai nos informar de todos esses acontecimentos, do negação de Pedro, Certo. Jesus morre. Jesus é sepultado, e quando Jesus ressuscita, que o anjo vai dizer às mulheres que foram lá para... O primeiro nome vai aparecer do Pedro. Exatamente. Jesus vai dizer para elas que vão levar a notícia aos discípulos, e Jesus menciona o nome de Pedro. Diga Pedro. Exatamente. Essa menção nos faz ver algo claro, que Jesus está lembrando que ele seria útil para Jesus. Louvado seja Deus. A gente tira aqui uma lição, que as pessoas, às vezes, elas podem cometer falhas conosco, e nem por isso Serão excluídos. nós né? precisamos excluí-las totalmente. Nós vamos lembrar do episódio, o tempo não nos permite a leitura, mas somente eu vou fazer a citação, do capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 39, aquela discussão entre Paulo e Barnabé, por causa de uma pessoa chamada João Marcos. João Marcos havia entrado, Grande contenda. houve uma contenda ali. Só que a Bíblia vai dizer também, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que esse mesmo João Marcos, agora Paulo está pedindo para que João Marcos seja levado junto a ele, porque me é muito útil para o ministério. Isso nos faz refletir até a questão do perdão. Exatamente. Muitas pessoas, por uma pequena mágoa, ele corta um relacionamento Uhum. com alguém e acha que essa pessoa não tem mais possibilidade de ter uma Exato. Ou oportunidade. uma pequena falha que alguém cometeu, ele é descartado de lado dizendo que não serve mais para nada. E isso nós precisamos entender que o nosso Deus, eu quero destacar isso aqui para o nosso telespectador, ele é um Deus que nos dá a segunda oportunidade. É um Deus da segunda Se chance. analisarmos o que Pedro fez, Pedro negou a Jesus. Aham. Né? Jurando, espraguejando, negou veemente o Senhor. Sim, Ele se envergonhou do Senhor, podemos assim é dizer. verdade. Jesus tinha todos os motivos para excluir Pedro, Sim, né? Para poder falar, esse rapaz não merece ter uma segunda chance, mas ele vai dar a segunda chance. Vai dar a e ele segunda vai chance. se tornar uma ferramenta de muito valor isso é muito importante. na obra do Senhor. Então É você verdade. que nos acompanha, talvez, quem sabe, por algum motivo, alguma dificuldade, você acha talvez que alguém não merece uma segunda chance, ou talvez, quem sabe, você mesmo, você acha que você não merece uma segunda chance. Merece sim. A obra de Deus, ela está aí, e Deus tem algo a realizar através da sua vida. E para lembrar disso, quando Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 de Lamentações, ele vai dizer que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos sendo consumidos. O que queremos dizer com isso? Deus, quando Ele nos olha, Ele não nos olha vendo as nossas falhas. Quando Ele olha para nós, Ele vê em nós o seu amor e a sua misericórdia. Então, que nós possamos fazer o mesmo com os demais que estão à nossa volta.
pedido de Davi no Salmo 51, né? Exatamente. Segundo as tuas muitas misericórdias. Exatamente. Né? Pois bem, irmãos, prosseguindo para o nosso segundo ponto, agora vamos ver Pedro após o batismo do Espírito Santo. Nós, mesmo com Pedro antes do batismo do Espírito Santo, nós vimos qualidades, mas também nós vimos fracassos, nós vimos aqui oscilações de Pedro, né? Atitudes que recebeu elogios, mas atitudes também que levou a ser repreendido. Agora, o Pedro depois do Pentecostes, Pedro batizado, ou melhor dizendo, após ser batizado do Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. A gente vai provar isso durante a lição, que realmente Pedro tornou-se um outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno que é o batismo do Espírito Santo, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 18. Então a gente vai ver em Atos capítulo 2 agora, pastora Thaís, Pedro numa eloquência extraordinária. A gente vai ver a mensagem de Pedro impactando as pessoas, enquanto ele convivia ali com dois grupos de pessoas. Isso nós até falamos na lição passada, que em Atos 2, a gente vai ver ali no versículo 12, um grupo de pessoas que estavam maravilhados com o que estava acontecendo. Sim. Aquela glória que encheu a vida daqueles homens de Deus que ali estavam, e mulheres de Deus, e o poder de Deus que encheu o cenáculo ali, batismo do Espírito Santo, a infusão do Espírito, o Pentecoste, que é também chamado, né, 50º, porque se dava 50 dias após a Páscoa. E alguns maravilhados, mas no versículo 13 vai dizer que tinha outros que estavam não maravilhados, mas zombavam, né, e dizendo, esses homens estão embriagados, cheio de moscas, sendo esta hora a terceira hora do dia, né, a terceira hora do dia. Então Pedro, nesta mensagem, essa pregação vai impactar, pastor. Sim. E aconteceu algo interessante que às vezes nós não temos visto muito nos nossos dias atuais. O povo se preocupou em perguntar a Pedro o que eles deveriam fazer para ser salvo. Hoje nós vivemos uma geração que precisamos trabalhar muito em cima do apelo, nós não somos contra o apelo, mas a mensagem foi tão fluente, foi tão profunda, que o povo interrogou a Pedro dizendo, o que devemos fazer? Olha, o que nós precisamos fazer para alcançar esta bênção? E a resposta dele está no versículo, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, coisa a linda, mensagem né? dele, semelhante à mensagem pregada por João Batista, né? Exatamente. E outra coisa interessante que nós precisamos analisar na pregação de Pedro, que o assunto da pregação de Pedro era prosperidade. O assunto da pregação de Pedro era Jesus. Jesus. A mensagem pregada que impactou era a mensagem cristocêntrica. Cristocêntrica, falando de Jesus e mostrando e provando Jesus. Que Jesus, Ele é o Senhor, é aquele que vive, aquele que reina, aquele que salva o mais e o pecador. E o lindo, pastor Roberto, nessa mudança desse Pedro, que o senhor acaba de abordar, pregando a palavra, destacando Jesus ali em primeiro lugar, que nós vamos estar observando que no momento da prisão de Jesus, olhe bem, lá atrás, no momento da prisão de Jesus, os evangelhos sinóticos, eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não vão, Mateus, Marcos e Lucas, eles não vão destacar esse ponto, porém João vai destacar no capítulo 18 o nome deste discípulo que arrancou a espada. Sim. Se o senhor observar Mateus, Marcos e Lucas, eles não falam qual foi o discípulo. Um dos discípulos. Porém, João destaca que foi Pedro. No capítulo 18, de 1 a 11, João destaca que foi Pedro quem arrancou da espada para cortar ali a orelha do servo do sumo sacerdote. Na verdade, queria cortar o pescoço, né? Mas o
foi bem esperto que disse só ele. E agora nós vamos ver a diferença do Espírito Santo, como o Espírito Santo faz diferença, melhor dizendo, na vida de um homem, que agora este Pedro, que lá atrás, ele se valia da espada, agora aqui, neste momento, ele está permitindo que o Espírito Santo use ele, e ele não lembra mais da Aquilo que encheu espada. Pedro, né? Exatamente. Aquilo que encheu Pedro passou a ser sua ferramenta. Exatamente. Eu queria que o senhor adentrasse aí no parágrafo 2, que vai dizer Pedro e a cura do coxo. Sim. Né? Algo maravilhoso. Inclusive, pastor, eu quero destacar aqui que se deu num momento especial essa cura. Que coisa linda. A igreja primitiva tinha um horário, todos os dias tinha um Para horário, orar. que era considerado o horário da oração, a hora nona. A hora nona. Pelo que se entende pelo texto, era uma prática Uma dessa prática. igreja. 3 horas da Todos os tarde. dias, 3 horas da tarde, este povo se reunia no templo para orar. Isso é importante nós estarmos lembrando e trazendo isso aqui à tona. E naquele momento que ele e João, quando eles chegam naquele momento para aquele culto de oração, nós vamos ver que naquela porta ali estava sentado um homem, que a Bíblia vai dizer que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. E quando ele vê Pedro e João, a primeira coisa que ele sente na sua vida é de pedir algo. Fazer o que ele fazia todo dia, né? Normal dele. Me dá uma esmola. E nós vamos aqui ver algo muito importante, essa mudança na vida de Pedro, que naquele momento Pedro chama a atenção daquele moço pedindo, olha para nós. Sim. Olha para nós. Olha para nós. Agora não é mais daquele Pedro orgulhoso lá, que pensou que só ele tinha a revelação. Agora ele diz, olha para nós. É interessante que ele vai fazer uso de uma autoridade na sequência, Exatamente. mas esse olha para nós revela exatamente esse quebrantamento. Quebrantamento, Já exatamente. não é eu mais, né? É nós. É nós. É bem verdade que na aplicação da cura, ele vai dizer, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, Eu isso te dou. te dou. Te dou. Eu acho outra coisa interessante, uma comparação aqui com relação à vida de Pedro também, que a gente pode colocar aqui os dois lados da moeda. Se a gente ler Mateus capítulo 19, versículo 27, Jesus vai falar a palavra, aí antes a gente vai ver a palavra do rico, daquele jovem rico, uma certa qualidade, tal, que rejeita a salvação, porque Jesus diz, vai, vende tudo quanto tem, reparte com o pobre, terá um tesouro no céu. A pergunta dos discípulos, Senhor, quem poderá salvar? Ele diz, olha, aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí o 27 tem uma pergunta de Pedro, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Para te seguir. Que receberemos em troca? Olha a diferença de quem está dizendo o que vou receber para alguém que agora está dizendo o que tenho te dou. Exatamente. Então algo aconteceu com Algo Pedro. aconteceu com Pedro. Ali estava um Pedro esperando receber. Agora tem um Pedro que está pronto e capacitado Para dar. a dar o que tem. Aquilo que ele isso, havia recebido. Já tinha. É verdade. Não esperando a recompensa. Não, ele já recebeu algo que fazia com que ele vivesse Quando ele vai dizer, em nome de Jesus, levanta e anda, a gente está observando também que naquele momento Pedro estava lembrando de algo. Todo o milagre deve ser glorificado o nome de Jesus. E não o próprio nome de quem ali está realizando aquele milagre. Porque se não for a presença do Senhor, ele não tinha como ali realizar aquele milagre. É tanto que quando o moço pede uma esmola, que ele vai falar, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho? Eu tenho Jesus. A autoridade. Exato. Então eu te dou Jesus, é no nome dele que eu te convido, para que você possa levantar e andar. Glória a Deus. E isso, pastor, houve uma perseguição na vida de Pedro, dos apóstolos, por causa deste milagre, porque isso levou o povo a abrir o seu coração e a crer no Evangelho. Verdade. Aí a gente vai ver depois a questão do segundo sermão de Pedro, e a gente vai ver já aí quase 5 mil, no primeiro sermão quase 3 mil. Aí eu quero abordar apenas, para a gente fechar aqui, o que Pedro vai dizer no capítulo 4, né, Pedro e João perante o Sinédrio, já perante o Sinédrio. Então ele vai dizer no versículo 10, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo,
ele poderia dizer que eu, na autoridade, até na autoridade não, mas ele não deixou aparecer Não. ele vai dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome é que este está curado dentro de vós. Este Jesus é a pedra, isso afirmando aquilo que nós falamos, a igreja está edificada sobre esta pedra, que é Jesus, rejeitada por vós, os construtores. Não queriam construir a igreja sobre Jesus, mas ele é a base, o qual se tornou a pedra angular. Aí só o 12 para concluir diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa ou devamos que sejamos salvos. Louvado e agradecido seja Deus. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Bom, aí nós vamos para o nosso terceiro parágrafo. Pedro é avivado em outras ocasiões. Aqui nós estamos vendo algumas ocasiões em que nós vemos o Pedro avivado. Esta questão de Pedro pedir Jesus, perguntar a Jesus o que vai receber, depois Pedro chega dando, para mim é uma diferença de água para vinho. Sim, verdade. Né? Agora vamos lá, Pedro avivado em outra ocasião. Essa outra ocasião em que nós vamos ver os acontecimentos que se deram, foi algo que impactou tanto o povo que vai dar também o segundo sermão, né, de Pedro, a segunda pregação, e nessa segunda pregação quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Louvado seja mensagem do apóstolo. Louvado seja que Deus. Coisa tremenda, quase 5.000 pessoas. Este fato teve repercussão junto ao Sinédrio, que era o tribunal, que foram interrogar os apóstolos, né, pelo sumo sacerdote o interroga, sobre como e com que autoridade eles fizeram isso. Sim. Então, é o que nós lemos aqui no capítulo 4. E ele responde com toda a ousadia que era em nome de Jesus Cristo, como o senhor já leu agora há pouco, a quem eles, os judeus, haviam crucificado injustamente. Após serem libertos da prisão, aí acontece algo lindo, pastor. Olha aí. Quando ele está ali naquele momento, cheio do Espírito Santo, falando diante daquelas autoridades, Pedro reúne com os demais discípulos e relata o ocorrido. E a Bíblia vai dizer, Jesus, aleluia, que a presença foi tão impactante que o lugar tremeu. Aleluia. que busca glória. A glória do Senhor se manifesta a tal ponto que o lugar tremeu e o povo não teve outro objetivo a não ser reconhecer que Deus estava na vida deles e que Deus merecia ser glorificado. Então a gente vê isso aí, sinais na vida de Pedro, por exemplo, a cura de Enéas, né? Que também impactou as pessoas. Nós vemos a oração de Pedro agora, orando por Dorcas, que havia morrido, e Deus tornou da vida Dorcas. Veja que coisa tremenda, que autoridade, que poder Deus foi colocando na mão de Pedro, e ele fazendo a coisa de maneira certa. Exatamente. Transferindo para Jesus toda a glória toda para a glória, Jesus. né? Verdade. Fazendo isso tudo para a glória do nome do Senhor. Aí vai chegar o tempo que Deus vai precisar trabalhar com Pedro, porque Pedro era apóstolo dos judeus, né? Havia um coração fechado para os gentios. Aí a gente vai ter aquela passagem registrada em Atos Apóstolos capítulo 9 ali, quando Pedro está na casa de Simão, um certo Simão chamado Curtidor, porque havia um homem, a Bíblia diz, né, chamado Cornélio. Esse homem orava a Deus em contínuo, dava suas esmolas, um homem temente a Deus, e o Senhor então precisava que aquele homem conhecesse a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Veja bem que era um homem que ainda não tinha aceitado Jesus, mas de contínuo orava a Deus, era temente a Deus. Ele era um homem que de contínuo dava as suas esmolas, mas ainda não tinha confessado Jesus como Salvador. Isso para nós entendermos o quanto é necessário que um homem confesse Jesus como Salvador. E Pedro não iria atender um gentil, mas Deus vai dar a ele lá uma visão, do lençol cabeça de vários animais, entre eles animais que para os judeus eram impuros, e Pedro vai dizer que ele não haveria de comer porque eram animais impuros. E Deus vai dizer, como tu chamas tu impuro aquilo que o Senhor purificou. E daí a pouco dá a visão a ele que chegaria ali alguns varões que o chamaria para ir até a casa de Cornélio, um gentil, e
todos nós sabemos o que aconteceu na casa Grande de Cornélio, milagre, a né? obra que Deus Grande fez, né? milagre, grande Algo milagre. realmente maravilhoso acontece ali na casa de Cornélio. Glória a Deus. Onde ele e sua família se rendem aos pés de Jesus, são batizados e o que acontece mais? Recebem o batismo no Espírito Santo. Aí Pedro voltou para casa, voltou para Jerusalém com uma visão totalmente diferente. Exato. São momentos que ele viveu na vida dele, que após o batismo no Espírito Santo ele pôde observar a mudança. Eu quero somente voltar, pastor Roberto, uma pequena observação na nossa verdade prática. Certo. Diante de tudo que estamos falando, que nós já vamos entrar agora em outra parte da nossa lição, e justamente nós vamos, por certo, estar deixando um pouco Pedro de parte. Mas a vida de um crente, ela pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Eu quero só fazer uma pequena observação. É que a gente, às vezes, tem ouvido pessoas dizerem que estão na igreja, porém ainda eles mantêm aquela natureza do passado, aquela natureza do passado. E que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo que há mudança de vida. Me faz lembrar de 2 Coríntios 5,17, quando Paulo vai dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Ou seja, vamos observar a vida, a natureza de Pedro, aquele Pedro impulsivo. Vamos observar como nós destacamos aqui agora há pouco, aquele Pedro nervoso. E até o próprio Cristo menciona, se o senhor me permite, dizendo a Pedro, e tu quando se converteres, confirma isso aos teus irmãos. Confirma isso aos teus irmãos. Exato. Então, a Pedro agora já não está mais lançando mão na espada. Pedro não está lançando mão agora. Da sua ignorância, Pedro está entendendo, agora eu sou um novo homem. Eu sou um novo homem. Algo exatamente. Vida, né? Então eu vou permitir que o Espírito Santo se manifeste. Aí a gente está observando os avivamentos, as ocasiões na vida de Pedro, que vai lembrar que até quando ele passava, as pessoas colocavam o enfermo no caminho, porque diziam eles, ele vai passar aqui, a mesma sombra dele vai passar, nós seremos curados. Que diferença na vida desse homem, que contraste com o passado e o presente desse homem. Para quem lá atrás já estava dizendo que nem conhecia Jesus, exatamente. Né? Nem conhecia, louvado seja Deus, são experiências maravilhosas. Caminhando, irmãos, para o nosso terceiro e último tópico da lição, ponto, vai dizer o seguinte, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Então, pastor, a igreja de hoje, será que nós precisamos passar por um avivamento? Você que nos acompanha, será que você sente necessidade de um avivamento? Nós vamos ver aqui neste ponto aqui a situação que o mundo está. Será que há possibilidade de um avivamento, pastor? Há uma grande necessidade. E a pergunta de Jesus, quando ele conta a parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 18, Jesus então, quando ele vai concluir esta parábola, que aquele juiz que não temia a Deus e nem respeitava homens, mas ele vê a insistência daquela viúva, pedindo a ele que diariamente faz justiça no meu caso, julga meu caso, eu tenho um problema para resolver e o senhor não resolve. A Bíblia vai dizer que ele fala, bom, como esta mulher me amolesta, não porque é justo, né? Mas eu vou resolver a causa dela. Jesus conclui esse discurso junto com o discípulo dizendo, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O nosso comentador ele vai falar com nós que num tempo em que como este, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Há uma grande necessidade. Aí eu quero me valer aqui do que nosso comentador deixou para nós, que segundo a Bíblia só poderá haver um tempo de avivamento nos dias presentes. Eu chamo a tua atenção, meu caro telespectador,
Só poderá haver um grande avivamento na tua vida, na minha vida, nos nossos dias presentes, se nós, os crentes, buscarmos um derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Louvado seja Deus. Buscarmos com sinceridade, na verdade, com verdade ali, buscar com sede de receber a presença do Espírito E aí, Santo. pastor, a gente para dizer, mas quem vai dar início a este avivamento? Quantos Deus precisa para dar início a este avivamento? Um homem. Deus precisa de um, precisa de mim, precisa de você. Pode começar por você, pode começar por mim. Vamos buscar este avivamento. Quando nós olhamos para Ezequiel 22:30, nós vamos Amém. ver Deus dizendo assim: procurei Dentre eles um homem. dentre eles um homem que estivesse na brecha. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, pastor, 1 minuto ou 2, de uma experiência que vivemos em nossa vida espiritual no início dos anos 80, em uma escola bíblica dominical. Por isso, eu convido você, meu amigo telespectador, que está nos assistindo nesta manhã, procure frequentar a escola bíblica dominical. É lindo aprender nesta escola do Senhor. Eu me lembro, pastor, que nós chegamos na escola naquela manhã daquele domingo, após uma jornada de 15 quilômetros de caminhada de a pé na roça. Me lembro bem que quando chegamos naquela escola dominical, o nosso professor falava justamente de avivamento. E ele contava a experiência que um pastor havia vivido, de alguns irmãos que fazendo um trabalho de evangelismo, distribuindo folhetos. E claro, a gente entrega o folheto à pessoa, tem aqueles que guardam, mas tem aqueles que jogam fora. Sim. Isso é normal. Descarta, e descarta em via pública às vezes. E ele dizendo que esse pastor passando, ele encontra um folheto e pega esse folheto. E no folheto estava justamente falando sobre o que nós estamos falando aqui, de avivamento. Lá estava escrito: Senhor, aviva a tua obra e começa comigo. Aleluia. Aviva a tua obra e começa comigo. Seja eu o primeiro. Exatamente. Como o senhor acabou de frisar, Deus depende de um. Esse um pode ser você. Esse um pode ser eu. Precisamos tomar essa atitude. Interessante também, pastor, essa expressão de Jesus, achará fé na terra. É importante de entender essa expressão fé. O pastor Jorge gosta muito de trabalhar esse tema, né? Fé Obediência. significa fidelidade, né? Exato, obediência. Possivelmente, na vida de Jesus, ele vai encontrar muitas igrejas cheias. Mas a pergunta é, quantos estarão sendo fiéis? Exatamente. Preservando a fidelidade a Deus. Quantos Só estarão com o realmente... verdadeiro avivamento é que o homem e a mulher desejará viver em fidelidade ao Senhor. Em Bom, total segundo obediência. parágrafo, tempos de multiplicação de iniquidade. Será que nós estamos vivendo este tempo? Você que nos acompanha? Sim. Será que dá para perceber que nós estamos vivendo este tempo de multiplicação de iniquidade? Será que Inclusive, nós não estamos vivendo o que o profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20, diz, né? exatamente, as inversões. 5:20, né? As inversões. Inversões de valores. Alguém que está dizendo o certo é errado, o errado é certo. Será que não é o retrato do nosso país? Vamos dizer Exatamente, pastor, nós estamos vivendo esse momento e me permita dizer que com esta multiplicação da iniquidade está havendo uma grande letargia espiritual no meio do povo de Deus. assim? Esfriamento do amor. Há uma insensibilidade muito grande por causa deste aumento, dessa multiplicação da iniquidade. É onde o Senhor acaba de citar, Isaías 5:20, aquilo que era errado se tornou certo, e aquilo que era certo se tornou errado. E infelizmente isso está levando o povo a um afastamento espiritual. Me permita compartilhar aqui nesta manhã, que esta semana, conversando com uma serva de Deus, e a gente falando da necessidade da leitura bíblica, e essa irmã me dizia: pastor, nós estamos há tanto tempo na igreja, eu não sabia da necessidade de eu ler a Bíblia, de eu ter uma intimidade
com a palavra de Deus. E são muitos em nosso meio hoje que está vivendo este problema, que não tem tempo para a palavra de Deus. E daí vem a multiplicação da iniquidade, porque o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E como eu vou esconder? Sem conhecer. Sem conhecer. Vou esconder sem saber o que esconde. Eu vou esconder se eu não leio a palavra, se eu não tenho intimidade com a palavra. Ela não é um objeto? Não é verdade? Nosso coração não cabe um objeto. Exatamente. Né? Daí vem essa letargia espiritual e, infelizmente, uma grande multiplicação e aumento da iniquidade. Isso está se falando, pastor, é no meio do povo cristão. Aqui não está se falando do mundo, não. Estamos falando do meio do povo cristão. Verdade. Então, precisamos entender que a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Que nós estejamos avivados, pregando a mensagem de Jesus Cristo de salvação. Oh, glória a Deus. E também fora de tempo. Amém. Agora, o último ponto aqui, parágrafo do nosso ponto, a igreja será arrebatada. Nós sabemos que essa expressão arrebatados é tirado com força. Sim. Paulo vai trabalhar muito esse tema, inclusive em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, ele trabalha de forma muito clara sobre a questão desta igreja que será tirada com força, que será arrebatada. E nós temos aqui o exemplo das 5 virgens prudentes. Na verdade, a parábola se trata de 10 virgens. 5 eram prudentes, pastor, mas porém 5 eram loucas. Então entendemos claramente que as prudentes trata daqueles que estão cuidando da sua salvação, que estão se preparando cada dia mais para este grande evento do arrebatamento. Que acontecerá a qualquer momento. Será num abrir e fechar de olhos. É verdade. Então, só que há uma preocupação, porque se analisarmos a parábola, vai falar de 10 virgens que mantinham suas lamparinas acesas e tinham azeite de reserva. E a Bíblia vai as chamar de prudentes. 5 delas. Porém, no mesmo contexto, nós vamos ter 5 que as suas lâmpadas se apagavam e não tinham azeite de reserva. Não se preocupavam. Então, o que acontece? Nós entendemos que se trata de uma igreja que está dentro de uma outra igreja. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente vai para aquele contexto do trigo e do joio que cresce junto. Né? A gente vem aquela parábola lá do semeador, do Senhor que mandou plantar lá o trigo, e depois veio o inimigo e jogou o joio no meio. E a pergunta é, o senhor quer que nós venhamos arrancar o joio? Não, deixa crescer junto. Quando amadurecer, o trigo vai se destacar. Então, nós ajuntaremos o trigo, colocaremos em celeiro, porém o joio nós amarraremos em molhos e lançaremos no fogo. Essa igreja que está dentro dessa outra igreja, enquanto uma está preocupada com a vida consagrada a Deus, uma está preocupada em fazer a diferença, uma está preocupada em manter o fogo aceso, presença do Espírito Santo. Dentro desta mesma igreja, tem alguém que não está preocupado em ter essa comunhão com o Espírito Santo, essa intimidade com o céu, e daí vem a necessidade de um avivamento para que estas pessoas se despertem enquanto é tempo. A responsabilidade é individual. Exatamente. Né? A gente vê Romanos, Paulo escrevendo a sua epístola aos Romanos, capítulo 14, verso 12, dizendo que cada um dará conta de si mesmo perante Deus. Exatamente. Né? E o que nós observamos? Que essa igreja do arrebatamento, louvado seja o nome do Senhor, é como realmente Paulo, ele escreve aos Efésios, é como uma noiva preparada, ataviada, né? Esperando o noivo chegar. É a igreja que subirá no arrebatamento. Aí eu quero perguntar para você, meu amigo telespectador, você faz parte desta igreja? Jesus. Você faz parte desta igreja do arrebatamento?
Se porventura ainda é duvidosa a sua resposta, é tempo de hoje pensar nisto, porque a volta de Jesus se aproxima. A carta à igreja de Sardes traz aqui uma informação importante. Sim. Que diz o seguinte: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morta. Olha aí. Também depois havia aqueles que já estavam mortos na igreja de Sardes, havia aqueles que estavam para morrer também na igreja de Sardes, havia aqueles que já haviam esquecido daquilo que tinham recebido e ouvido e não estavam mais guardando, e o conselho é: arrepende-te. Então talvez você está desanimado, você abandonou a sua fé, está caminhando com dificuldade. Aí o conselho aqui é: arrepende-te, volta à presença de Deus, volta a servir o Senhor com fidelidade. Quando nós vamos para o contexto da ceia do Senhor, ali em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28, Paulo vai dizer uma coisa interessante, dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nesta manhã, examine-se a você mesmo. Se a trombeta tocar agora, você está preparado? Se Jesus aparecer na luz do céu agora para buscar o teu povo, dê ordem aos seus anjos para buscar o teu povo, você tem certeza que você sobe com aqueles que hão de subir para encontrar Jesus? Só você pode examinar a tua vida e saber como anda a sua comunhão com Deus, como anda a sua intimidade com Deus. Quantos não querem ser íntimos do Senhor? Não busquem intimidade, porque para buscar intimidade eu vou precisar entrar pelo caminho da oração, do jejum, da leitura da palavra do Senhor, da consagração a Deus, e assim eu serei mais íntimo do Senhor. E quando a gente vai olhar o relato dos íntimos, que está Pedro, Tiago, João, eles viram coisas que os outros apóstolos não viram. Eles participaram de eventos que os outros apóstolos não participaram, porque eles eram íntimos. Pastor Thaís, por favor, entrando aí na conclusão ou algum outro comentário, para a gente estar encerrando assim a nossa escola. Nós observamos que o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, ou seja, antes da experiência com o Espírito Santo, ele não tinha firmeza. Meu Deus, que coisa, não? Era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. E só para lembrar, pastor, a nossa palavra-chave para esta manhã é ministério. É ministério. Que cada um de nós sejamos impactados com a palavra, com a presença do Espírito Santo, que nosso ministério, ele possa cada dia estar deixando Jesus ser glorificado, que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Aqui está então, meus queridos, o resumo da nossa lição desta manhã. Nós te agradecemos por estar conosco até este momento. Volte a nos assistir no próximo domingo. Queiram estar conosco presencial também, seria um prazer recebê-los, né? Para participar conosco da nossa escola bíblica presencial. Hoje nós temos aí classes variadas para todas as idades e seria um prazer ter você conosco. Você que não tem vindo à escola, se esforce, venha estudar a palavra do Senhor. Eu quero assim me despedir dos irmãos. O pastor Thaís vai estar fazendo uma oração em favor da sua vida. Que Deus te abençoe, que vocês fiquem na paz do Senhor. Pastor orando e também já se despedindo dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos
Dizer a você, foi muito bom esse tempo que você reservou para estar conosco. Faço minhas palavras do nosso pastor Roberto. Venha participar conosco também aqui, presencial no Templo Sede da Assembleia de Deus, aqui na Avenida 10 de Abril, 608. Venha estar conosco todos os domingos às 8 da manhã. Venha ouvir de perto. Tem sido uma bênção. Meu Deus do céu, tem sido maravilhoso, né? E eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Me permita orar com você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por este momento que o Senhor nos permitiu estar aqui, junto com o teu servo, pastor Roberto, para estarmos ministrando esta palavra para os nossos irmãos e amigos telespectadores, que nesta manhã esta palavra venha estar sendo impactada em nossas almas, que a nossa alma seja impactada com esta tua palavra, e que este trabalhar do teu Espírito Santo, como o Senhor esteve na vida do apóstolo Pedro, que possa também nesta manhã estar impactando vidas que estão nos ouvir, Senhor. Que possa, Deus, haver mudança, que esta vida possa entender que a presença do teu Espírito Santo, ele traz mudança. Pai, que essa letargia espiritual na vida de muitos, que possam, através da presença do Espírito Santo, ele ser avivado nesta manhã e lembrar que precisa levantar e andar. É tempo de levantar e andar. Enquanto o Senhor fala em Miqueias 2:10, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da destruição, da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Há um grande aumento da iniquidade, mas nós cremos, Senhor, que o nome do Senhor será glorificado. Abençoa estas vidas que nos assistem, e que o nome do Senhor venha estar sendo glorificado na vida deles. Eu oro a Ti agradecendo, em nome de Jesus. Amém. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.